pessoal, bem-vindos ao primeiro vlog da equipa Breaking My Limits e neste episódio do vlog eu vou estar a falar sobre casamento. Sim, parece que não é um tema muito vulgar, mas a ideia é mostrar-vos como é que nós podemos adaptar a nossa alimentação para dias que sejam casamento, Natal, eventos que nós sabemos que vamos consumir muito, está bem? Ao longo do episódio vocês vão ver diferentes fases do casamento, um bocadinho como é que eu vou gerir o meu dia, em termos de calorias também. Lembrar que eu estou em cut no momento de gravar o vlog, mas quero-vos lembrar aqui de uma coisa também importante neste episódio. Este episódio eu vou-vos mostrar o quanto é que eu como facilmente e bebo, se estiver completamente sem uma restrição, comer e beber à vontade, para depois vos apresentar a quantidade de calorias que eu realmente consumi facilmente num dia. Mas a ideia também é vos dar aqui algumas das estratégias que vocês podem fazer para começar a gerir o dia nesta altura de um casamento. Tá bom? Primeiras dicas aqui que eu vos vou já dar foi nos últimos 2-3 dias antes do casamento, eu comecei a criar uma espécie de banco de calorias, ou seja, em vez de estar a consumir 2.000 calorias, comecei a consumir 1.800, de forma a dar-me aqui mais 600 quilocalorias a mais para este dia, para poder consumir à vontade, tá bom? E foi aqui um ponto já chave para eu começar a preparar este dia que sei que vou comer a mais, e como ia preparar este episódio para vocês, sabia que iria necessitar aqui também desta abertura para comer à vontade, senão também terminava este episódio muito pior. Então, lembrar que neste casamento eu não vou estar com restrições, vou comer e beber à vontade para vos apresentar o quão fácil é exceder as calorias em quantidades enormes. Mas, de qualquer forma, manter aqui as estratégias que vocês podem usar para gerir, além de começarem a fazer um banco de calorias nos dias anteriores, que foi o que eu fiz, no próprio dia, vocês também podem adaptar. Uma das coisas que eu comecei por fazer neste dia foi, eu normalmente consumo iogurte de proteína com frutas e 2 fatias de pão com queijo, por exemplo, ou aveia adormecida, ou aveia, papa de aveia. São uma das refeições que eu costumo fazer ao meu pequeno almoço, mesmo em cut, só reduzir as quantidades. Mas hoje a grande diferença foi que, como eu sei que vou consumir muito mais, e ainda por cima estou em jejum intermitente ao jantar neste momento, eu quis continuar a guardar aqui algumas calorias para esse momento, para também não sair, como eu disse, deste episódio completamente com mais 3 ou 4 quilos. E o que é que eu fiz então para este dia? A única coisa que eu tomei ao pequeno almoço foi um iogurte, ok? Queijo coalho, 25 gramas, ok? Só para terem noção, 25 gramas de proteína. Este iogurte tem cerca de 136 quilocalorias, com 25 gramas. E foi basicamente a única coisa que eu consumi na parte da manhã, além de aproveitar para dar uma volta maior com os cães na rua, de maneira a aumentar aqui o meu dispêndio calórico. Sim? Então estão atentos aqui à próxima parte do vlog, em que vos vou mostrar várias fases do casamento, o que é que eu vou consumir, e no fim vamos mostrar-vos o quão fácil foi eu exceder as calorias e quantos dias eu vou precisar para compensar tudo isto. Ok, depois de primeira parte do casamento, portanto estamos na igreja, como podem ver, o que é que fizemos até hoje? Temos mais ou menos 4.000 passos, não é muito bom, e temos só ainda o iogurte consumido, portanto cerca de 200, nem não chega a 200 bem, quilocalorias por dia. O que não é péssimo, estamos que 2, 3 da tarde, portanto vamos ver como é que corre o resto do dia. Lembro que eu vos mostrei as estratégias que fiz até agora, mas a fase do casamento é sem qualquer controle, para vos mostrar o quão fácil é passarmos as calorias que temos como objetivo, tá bom? Portanto, fiquem atentos, eu vou-vos mostrar ao longo do episódio como é que vai ser e no fim mostrar-vos as estratégias que vocês podem aplicar para mitigar o problema e quantos dias é que eu precisar dela.
Portanto, acabou a primeira parte do copo d'água, já temos uns quantos gins, bastante vinho em cima de cerveja. Vou ter que ver tudo o que bebi amanhã, do que fui apontando ao longo do dia mais a comida, mas a verdade é que escalei de certeza mais de 2000 quilocalorias além do que deveria consumir num dia. Amanhã eu vou ter que contabilizar tudo, mostrar-vos o quanto é que eu consumi e quantos dias é que vou precisar então de repor isto tudo. Porque a verdade é que vais pegando aqui, vais tomando um pequeno snack aqui, por vezes nem é a refeição a principal, mas sim a quantidade de snacks que tu vais comendo e a quantidade de álcool. E foi essa parte que eu meio que me deixei estar à vontade neste casamento para vos mostrar o quão fácil é nós passarmos isto neste tipo de eventos, mesmo no meu caso estando a contabilizar o que é que eu estou a consumir, tá bom? Portanto, vão estando aqui um bocadinho atentos à última fase deste primeiro episódio do vlog da Breaking My Limits para eu vos mostrar quanto é que eu consumi, quanto é que eu comi e quantos dias é que vou ter que adaptar a minha dieta. Lembrem-se que mal ou bem eu tive sopa, tive um prato de peixe, um prato de carne, sobremesa ligada à refeição, ainda falta a parte das sobremesas gerais e todo o álcool envolvido, sem contar com a parte de pequenos sumos e coisas que eu fui consumindo para me hidratar, está bem? Portanto, estejam atentos até ao fim do episódio. Terminando aqui o vlog do casamento e já estou a gravar isto passado 3 dias, infelizmente não consegui gravar nos outros dias, até porque no dia a seguir ao casamento é novo o jogo Benfica Sporting. Não foi péssimo, ou seja, comi o normal, vi uma cerveja nesse dia 2, mas como é óbvio também não foi um dia que eu tenha gerido as calorias como deveria, mas vamos dar aqui umas luzes de como é que a coisa correu. Feitas as contas no geral e por alto, não estive a contabilizar tudo, consumi no casamento em si, cerca de 5.000 a 5.200 quilocalorias, o que é bastante para, entre aspas, uma refeição. Coisas que depois temos que considerar é que até ao casamento o que foi consumido foram quantidades muito baixas. Não esqueço sequer, estive ali a rondar as 200 quilocalorias até à fase em que chegámos ao copo d'água. Coisa então aqui importante ter noção é que percebemos a facilidade de como, sem qualquer controle, que foi o que eu quis fazer, nós escalamos esta situação. Porque basicamente o que eu fiz foi, cheguei, quis começar a aproveitar, fui beber um copo, fui petiscar isto antes da refeição em si começar. E a verdade é que é esta, que é o problema em si não foi o prato principal, mas sim os extras que muitas vezes não temos em consideração e que mostram um bocadinho porque é que algumas pessoas não conseguem perder o peso, mesmo parecendo que estão a controlar a refeição. Para terem uma ideia, eu só contabilizando que comi ali 2 rissóis, vamos imaginar um bocado de ovos mexidos e 2 gin tónicos, bum, já estou ali perto das 1000 calorias. O que significa que eu facilmente vou escalar para além disto. Isto é um bom exemplo como é que no dia a dia, quando eu vou comer uma ou duas bolachas, comi mesmo um iogurte a mais, mais uma fatia de pão pequena, ok, isto vai contabilizar tudo, sim? E é destes pontos que muitas vezes nós retrocedemos. O problema em si não é o casamento, o problema em si não foi este descontrole que eu tive neste dia, mas sim como é que eu vou utilizar os dias seguintes, os dias que passaram, mais os próximos dias, para mitigar o que aconteceu. Porque eu não tenho que ficar de castigo por me exceder no casamento, não vou ter que fazer uma dieta detox XPTO, não vou voltar à estaca zero de quando comecei a perder o peso, vou sim utilizar uma estratégia para continuar na rotina que estava a fazer. Para terem noção, e é a parte positiva de eu estar a gravar isto 2, 3 dias depois, eu 3 dias depois do casamento fui-me pesar à nutricionista, com que me segue, e o que é certo é que ao fim de 2 semanas eu mesmo assim perdi 1 kg. Ou seja, o déficit correu bem até ao casamento, o dia a seguir ao casamento por acaso não foi o melhor, mas o dia seguinte voltei à rotina base e o peso continua a descer. Agora, eu posso utilizar algumas estratégias para melhorar isto, que é o que é que eu fiz nos dias seguintes para minimizar isto. Foi consumir 300 calorias ou 500 a menos do que já estava a consumir. No meu caso foi mais, eu ia rondar as 300 a menos durante 2, 3 dias.
mantive-os intermitente ao jantar e muitas vezes ao pequeno almoço quando me levantava, se não sentisse fome, só consumia a parte que tinha proteína e seguia. Foquei mais em consumir uma boa quantidade de proteínas, legumes, alguns hidratos complexos. Eu dou-me, por exemplo, bem com a aveia para, por exemplo, não fazer refeições ao meio do dia. Portanto, usar essas pequenas estratégias de forma a que me sinta saciado, cheio e que não vá consumir coisas extras e inclusive é tentar manter aqui um déficit um bocadinho mais agressivo, no meu caso resulta, se quiser. Tirando isso, tentei continuar a dar os meus 10, 12 mil passos diários, nos dias que consegui, cheguei a fazer uma sessão extra de cardio, mantive os meus treinos de força, voltei a manter a consistência em termos de diários, ou seja, mais ou menos as horas que me levanto, as horas que me deito, para tentar manter aqui algum equilíbrio e voltar aqui à rotina essencial, ou que eu procurava ter com a perda de peso. Agora, temos de ter noção que se querem ter uma gestão maior, e vou dar aqui um meu exemplo, contabilizando aqui, estou agora aqui a olhar para o gráfico e tudo, para terem ideia assim por alto do que eu consumi, que vocês vão ver, vocês viram nos vídeos anteriores, apesar de não termos estado do álcool todo, mas por exemplo, em termos de álcool, bebi um porto tónico, 2 gins, 2 imperiais, equivalente provavelmente perto de uma garrafa de vinho, uma caipirinha e 1 ou 2 whiskies, assim uma dose, espalhadas ali desde as 4 da tarde até 2, 3 da manhã, portanto no intervalo de 11 horas, só em álcool eu consumia quase 2.000 quilocalorias. A refeição principal em si, que foi creme de peixe, bife da vazia com molho de pimenta, né, dos molhos piores. Nem consumi muitos hidratos nessa refeição, tinha tipo 2 batatas com o bife da vazia, mais a bacalhau com broa, que também foi com 2 batatas, mais a sobremesa que vem na refeição principal, que foi uma espécie de gelado envolto em chocolate. Eu consumi cerca de 1.100 quilocalorias. Se é uma refeição forte, potente, vamos dizer, mas a verdade é que não foi de toda que me fez chegar às 5.000 calorias. Portanto, eu aqui posso entrar na gestão que quero. Ok, sou uma pessoa que quer ir ao casamento, quer aproveitar, mas não faz questão de beber, fazer os petiscos, as sobremesas. Por exemplo, de tudo, se eu tivesse que cortar em um António Silva, provavelmente iria custar muito mais ao nível dos petiscos do que se calhar ao nível mesmo das sobremesas ou do álcool numa fase, porque pá, no início quando eu cheguei estava tranquilo ainda de fome, provavelmente ia continuar a ir buscar um bocadinho dos ovos, os salgados eu curto, mas não faço muita questão de os comer, ia-me dar bem nessa parte, por exemplo, e eles tinham lá também carnes frias, podia apostar por aí. E em termos de sobremesas, mais para o fim, eu já senti alguma necessidade de pôr alguma coisa doce na boca. Mesmo assim seria algo gerível da minha parte. Eu dou bem, por exemplo, em comer só fruta nessa parte. Portanto, essas gestões que eu vou fazendo, eu depois posso escolher quando vou a um casamento. No próximo que vai haver, espero fazer um blog semelhante, mas mais controlado, eu vou demonstrar como é que eu gerindo uma destas coisas eu consigo poupar 500 mil quilocalorias na boa nesse casamento. Lembrem-se que a minha dose diária rondava as 2.000, 2.800 no cut, portanto eu excedi 3.000. Se eu voltar ao meu déficit, que já andava ali nas 300 quilocalorias por dia, seria de 10 dias para recomeçar no ponto inicial, mas eu ainda meti mais 300 para, em vez de demorar 10, demorar 5 dias a voltar ao ponto que estava antes do casamento. E estas questões são as que vocês podem fazer. Ponto-chave aqui, e antes de terminar aqui, não há nenhum problema em fazer 5.000 quilocalorias, não há nenhum problema em estarem à vontadinha no casamento. Ponto-chave que tem que ter é, se eu quero continuar a perder o peso que queria, tenho que voltar ao que estava a fazer antes, não preciso de fazer um grande filme. Saber que, se considerar a parte da balança visual, vou estar um pouco mais inchado durante 1 ou 2 dias, o valor na balança vai ser maior. Agora, voltando à minha rotina, mesmo sem intensificando, sem dar mais caminhadas, sem fazer um corte um bocadinho mais agressivo como eu fiz, o peso vai voltar a descer, a imagem corporal que eu tenho vai desinchar e eu vou conseguir voltar a fazer o meu percurso todo. O ponto-chave aqui é que velocidade é que eu quero, não me importo de aproveitar o casamento e atrasar um bocadinho a velocidade da perda de peso, ou prefiro controlar um bocadinho mais no casamento e a velocidade a que estou a perder o peso, arrumar um objetivo, continuar mesmo ou até um bocadinho mais rápido. Sim? Portanto, tudo uma questão de prioridades, voltar à rotina e aceitar que isto faz parte da vida, inclusive se quer algo sustentável, isto vai acontecer mais vezes,
eu posso é definir até que ponto é que me cedo e de que forma é que depois acelero para voltar à rotina em que estava. Se quero acelerar um bocadinho durante 2 ou 3 dias, ou se volto só à rotina e estou tranquilo, em que demoro mais 5, 6 dias a voltar como estava antes deste evento, e a partir daí voltar a perder o peso rumo ao meu objetivo. Pessoal, espero que tenha ajudado. Qualquer questões que tenham, deixem nos comentários. Nós na Breaking vamos continuar a tentar fazer aqui um bocadinho mais de conteúdo em género de vlog, para vocês poderem usar à vontade e terem exemplos práticos, como é que nós também fazemos algumas das nossas questões. E vemos no próximo episódio ou do podcast ou do vlog.